Em 2025 não dá para você ser um jovem de 18 a 25 anos e você só falar português e só saber o mínimo da área em que você quer atuar, não ser uma pessoa que tem mais camadas para oferecer para o mundo. Estando num país subdesenvolvido como a gente está, existe aí uma janela de oportunidade gigantesca para pessoas que estão acima da linha da mediocridade. Estar acima da linha da mediocridade, especificamente para esse vídeo, eu quero reforçar que é a ideia de não falar só português, falar uma segunda língua. Seja inglês, principalmente inglês, mas ter uma língua além da nossa própria que a gente fala. A gente falando especificamente sobre língua inglesa, hoje 5% do Brasil fala inglês e, bem, 1% só, dados atualizados, achando que esses dados tinham mudado nos últimos anos, mas não, ainda são esses. Quando essa geração anterior passar e só restar as pessoas que são hoje dessa faixa até 30 anos, que é uma faixa que está falando mais inglês, só sobrar essa geração daí para frente, essa porcentagem vai subir. Eventualmente vai ser 25, 30, 20% do Brasil que fala inglês, que fala uma segunda língua. E em que grupo você vai estar? Né? De que grupo você quer fazer parte? Existe uma janela agora de oportunidade para você deixar de fazer parte do grupo minoritário, do grupo majoritário, que não fala, e entrar nessa nata de pessoas que vai estar acima da linha da média. Você quer se diferenciar na sua profissão de culinária? Inglês vai te colocar com acesso a informações, livros, conteúdo, cursos, que vão te colocar num novo passo da sua área. Você quer melhorar na sua área de odontologia? Ser diferente das outras pessoas que atendem, dos outros dentistas? É o inglês que vai te permitir entrar nesse novo patamar e ter acesso a tudo isso. Ainda que a gente nem esteja falando especificamente sobre o acesso às informações a mais da sua área que você vai ter. Mas só pela língua em si. É uma pena falar isso sobre o Brasil, porque eu amo o Brasil. Eu adoro o fato de ser brasileiro. Eu queria que toda a minha construção de vida acontecesse especificamente no Brasil, porque é a terra que eu nasci. Mas não vale a pena. Na forma como é hoje, no sistema social e político, monetário que a gente tem hoje, não vale a pena. O salário mínimo brasileiro é de R$ 1.500, você vai gastar R$ 1.200 para conseguir comprar coisas e pagar o seu aluguel. Com o pouco que vai sobrar, você vai ter que pagar as outras contas e vai sobrar o quê? R$ 30 para você ter a assinatura de um Spotify, por exemplo? O seu Spotify, seu Netflix, seu Disney, que vai ficar mais caro em breve por causa de uma nova tributação em cima de serviços de assinatura de streaming assim, não vale a pena estar nessa faixa. Então a gente precisa se mover. Não nascemos num país confortável em que tá tudo bem ter um ritmo mais tranquilo, tá tudo bem ter ambições menos estratosféricas. Nós nascemos num país que não dá esse direito pra gente. O que a gente faz com essa informação? Não tem nada que a gente possa fazer, é o contexto em que a gente foi inserido e a gente precisa lidar com isso, né? Fazer o melhor que a gente pode dentro do contexto que a gente tem. Então, dentro desse contexto, você não pode naturalizar 9 horas por dia de tela de conteúdo inútil. Você não pode naturalizar passar os 12 meses do ano, o ano inteiro, sem um livro novo. Você não pode naturalizar ter 30 anos de idade hoje e não falar inglês, porque você está assinando um atestado de piora da sua dificuldade que é estar no Brasil, viver no Brasil e tentar florescer no Brasil. Não é? Não dá para negar a realidade que a gente tá, só dá para se esforçar em cima da realidade que a gente tem. Eu já gravei um outro vídeo falando sobre isso, uma graduação, as vantagens, as portas, a diferenciação que uma graduação te permite. Falar bem inglês consegue causar esse mesmo efeito, essa mesma transformação de portas às quais você tem acesso e de diferenciação, por exemplo, entre outros candidatos a um curso, a um trabalho que você está buscando, pelo fato dessa língua nova fluente. Não aceite essa mediocridade, não aceite esse viralatismo medíocre em termos de cultura-valor. Tô falando só sobre cultura-valor, tô falando de intelectualidade aqui, tá? Esse incentivo à mediocridade que a gente recebe aqui. Não é todo mundo que vai ter os mesmos acessos, não é todo mundo que vai ter o mesmo histórico de possibilidade de chegar nessas coisas. Não é. Mas essas coisas estão fora do nosso controle. A gente só consegue discutir dentro do que está no nosso controle hoje. Pessoas das gerações anteriores mataram e morreram
pelo acesso à informação que a gente tem hoje, né? Esse acesso à informação está deixando o mundo cada vez mais competitivo e a gente tem que correr atrás dessa competitividade, aumentando a quantidade de coisas que a gente tem para oferecer para o mundo, aumentando o nível de camadas da sua existência, aumentando literalmente a quantidade de vocabulário que você tem para oferecer para as pessoas ao seu redor, né? A realidade é duríssima, né? A realidade é duríssima, mas ela tem que ser enfrentada de frente. Infelizmente, né? Queria que as coisas fossem mais confortáveis. Talvez isso seja um efeito tardio do capitalismo, a hipercompetitividade. O que a gente vai fazer com essa informação? Não tem nada que a gente pode fazer. Você pode só reclamar de que o contexto é esse, ou você vai estudar reclamando mesmo. É isso que eu faço. Eu não nego a dificuldade, eu não nego a dureza, eu não nego as lágrimas que o estudo de longo prazo exige. Mas eu estudo chorando, eu estudo com raiva mesmo, né? Em vez de ficar só revoltado em inércia, eu fico revoltado fazendo. Pelo menos os frutos eventualmente são colhidos, porque eu olho para o meu histórico. Todas as coisas mais legais que eu fiz na minha vida, países que eu já pude visitar, pessoas que eu conheci, eventos, cursos aos quais eu tive acesso, trabalhos que eu já fiz, tudo foi por causa de novos idiomas, né? Eu não tenho uma graduação concluída, por exemplo. Eu comecei ciências da computação, eu não terminei ciências da computação, e o que eu tinha à disposição, onde eu tinha encontrado a minha propensão a esforço, está dentro do estudo de idiomas. Então eu agarrei com faca no dente, sangue no olho e fui para cima, e eu olho para trás e percebo tudo isso de legal que abriu, né? Podia ser muito pior. A caneta e o mouse são muito mais leves do que a enxada, não é? Em termos de esforço, de desprendimento de energia. Então, ainda que você tenha que carregar a enxada durante o dia, no final do dia ter que carregar a caneta, o único lado positivo disso é que a caneta é muito mais leve. A gente tem que ficar criando esses artifícios mentais para justificar racionalmente os motivos pelos quais a gente tem que colocar esse esforço, para que esses motivos sobreponham as desculpas, se eu posso chamar assim. Chame do que quiser, chame de desculpas, chame de justificativas, chame de... mas esse contexto você não conhece, a situação você desconhece. Chame do que quiser. Chame do que quiser. Todos são colocados no mundo com a escolha de como lidar com essas dificuldades, né? Infelizmente. Esse vídeo é um incentivo para que você tenha um pouco de choque de realidade, que você não tem escolha se não aprender uma nova língua, se não falar inglês. Você não tem escolha. O mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo globalizado, sim. As empresas querem atender em inglês, sim. As redes sociais envolvem as 8 bilhões de pessoas do mundo conectadas, sim. Não tem como negar essa realidade. E se a gente é novo ainda, daqui 50 anos, quando nós formos da faixa da terceira idade, vai ser ainda pior, porque todo mundo cresceu nesse contexto. Não vai existir alternativa para essa realidade, né? Os monolíngues hoje vão ser tratados no grande mercado globalizado no futuro como analfabetos, né? Assim como em países desenvolvidos, se você está na Alemanha, na França, na Holanda, na Itália, e você só fala a língua do seu país, só fala alemão, italiano, francês, para o resto do mundo, para as empresas que estão lá na França, que são multinacionais lá, para eles você é analfabeto, você é inútil. E se a gente quer imaginar um Brasil de primeiro mundo, que vai ser competitivo, que vai oferecer capital humano de valor e que vai não só receber essas empresas, mas também ter as suas próprias multinacionais, se essa imaginação que a gente tem em relação ao nosso país, a gente tem que estar preparado para a imaginação que a gente mesmo está construindo. E essa imaginação exigirá necessariamente ser bilíngue. Eu podia estar te exigindo coisas muito mais difíceis aqui, eu podia falar sobre emagrecimento e podia estar te incentivando a perder 50 quilos. Perder 50 quilos é muito mais difícil do que aprender inglês. Correr uma maratona é muito mais difícil do que aprender inglês. Trabalhar 12 por 36 num plantão intenso de unidade intensiva é muito mais difícil do que aprender inglês. Aprender inglês você pode fazer em pequenas doses de 30 minutos, com o seu café favorito, do seu celular ou do seu computador, no seu quarto, se você quiser. É muito confortável falar sobre esse tipo de aprimoramento pessoal, porque é o aprimoramento pessoal menos doloroso entre tantos outros que a gente está
que a gente tem à nossa disposição para tentar fazer, né? Aprender inglês é mais difícil do que acordar às 5 da manhã, perdão. Aprender inglês é mais fácil do que acordar às 5 da manhã, é mais fácil do que tomar banho frio, é mais fácil do que fazer uma faculdade inteira, é mais fácil do que todas essas coisas que eu citei antes que exigem grande gasto físico mesmo, né? De suor, de mitocôndria, de cansaço, de dor. Não existe dor física no processo de aprender inglês, e só isso é uma boa notícia. Poxa, é tão acessível, nunca existiu tanto método e mensagem positiva para te fazer seguir em frente, nunca existiu tanto material, nunca existiu tanta porta para quando a pessoa tem essa habilidade em mãos, não exige a tristeza física que as outras habilidades de diferenciação exigem, e você vai negar a mais fácil das habilidades de aprimoramento que você pode ter? A mais fácil comparativamente, tá? Não tô falando que é um pedaço de torta doce que você vai fazer e que vai ser 1000 alegrias e daqui a um mês eu tô fluente. Não vai ser. Mas outras habilidades de ganho semelhantes são muito mais complexas, né? Então veja o contexto em que você está inserido, olhe o país ao seu redor, o país que você vive, olhe as coisas que você enxerga que você gostaria de ser capaz de fazer no futuro e perceba, chegue à conclusão de que esse esforço é inevitável se você não quiser assinar um atestado futuro de analfabetismo dentro dos próximos 20 ou 30 anos, e se você não quiser também assinar um atestado de mediocridade dentro de um Brasil que vai estar cada vez mais competitivo, cada vez mais inflacionado e que cada vez mais vai entregar perrengue para quem está na linha mediana. Quando eu falo mediocridade, eu não quero dizer com nenhum tipo de sentido pejorativo aqui. Eu estou só tentando ser matemático, faz sentido? Mediocridade com sentido de mediano. Então, assinar atestado de mediocridade, eu acho que a gente tem que rejeitar esse atestado, porque nos foi entregue pelos nossos pais, pelos nossos avós, um país que abraça a mediocridade, se orgulha da mediocridade e vende essa mediocridade para o mundo como um grande atestado de alegria, de olha como é legal o seu país da festa, seu país da dança, seu país do arroz e feijão. Sabe, eu não quero ser o país da dança, com todo respeito à dança, eu gosto de dançar, eu sou do teatro musical, eu literalmente faço aula de dança. Eu quero que o Brasil exporte mentes de primeiro mundo. Eu quero que o Brasil tenha foguete em Marte antes dos caras. Eu quero que o Brasil tenha bomba atômica. Eu quero que o Brasil sente na mesa de decisões Brasil, China e Estados Unidos. São os 3 adultos que têm que estar na mesa tomando as decisões, enquanto o resto do mundo, que é menor, com menos terras, com menos possibilidades de desenvolvimento, que esses países aceitem as nossas regras. E não que a gente só construa um futuro para a nossa nação que seja aceitando as regras, as condições de venda e compra que China e Estados Unidos oferecem para a gente. Eu rejeito esse futuro. O futuro que eu abraço envolve a gente tomando decisões junto com esses caras. Porque a história quis assim. A história quis que esses grandes países gloriosos de primeiro mundo tomassem essas decisões. E como é que você vai fazer parte de uma imaginação de Brasil dessa forma? Se sentando à mesa com esses caras e sendo capaz de se comunicar com eles. É o primeiro fato, o primeiro ponto. Então, inglês neles. Inglês é a língua franca da nossa geração. A gente não escolheu inglês ser a língua franca da nossa geração. Simplesmente o é. No passado, em certo momento, foi o latim. No futuro, eventualmente, será o chinês. Nesse momento, é o inglês. Então, vamos atrás. Usa o mesmo alfabeto que a gente. É bonito de se ouvir. É gostoso de estudar. Não é tão difícil quanto outras línguas poderiam ser. Difícil seria a nossa vida se o japonês, eu falo japonês por ter uma longa caminhada com o japonês, falar japonês, gostar de japonês, se o japonês fosse a língua franca do mundo, que os países se comunicassem entre si através do japonês, isso sim seria difícil. Outro alfabeto, outra sintaxe de formação de frase, outra forma de enxergar a construção da língua, isso seria embaçado. Mas não, o inglês é próximo da nossa língua, comparativamente, usa o mesmo alfabeto, não é tão difícil assim quanto poderia ser, nunca foi tão acessível, nunca foi tão necessário e exige muito menos desgaste de esforço de aprimoramento do que outras habilidades aí que vão te fazer suar e chorar bem mais. Faz sentido? Faça um pouco hoje, mesmo que você esteja sem vontade, mesmo que você esteja desanimado, faz desanimado mesmo, é o que tem que ser, a vida é assim mesmo, a gente foi colocado na Terra para passar por labuta mesmo e colher
com alegria a satisfação do resultado dessa labuta, é para ser assim mesmo. Rejeite o conforto o máximo que você puder, rejeite o tempo de tela de conteúdo rápido o máximo que você puder, para que sobre espaço mental e espaço de tempo para você desenvolver essas habilidades, tá bom? Eu acredito muito no poder do estudo, eu devo as coisas mais legais da minha vida ao estudo, e eu te convido a entrar nessa mesma mentalidade, tá? Aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre estudos de idiomas, mas mentalidade de estudos de uma forma geral também. Se inscreva se você não está inscrito ainda. E para começar a estudar inglês, vamos junto! Eu tenho a minha plataforma completa de estudos de inglês, que é o Portal Nower, que está disponível nesse mês de novembro com uma oferta fantástica de Black November. Quero entrar no Portal Nower com o maior desconto do ano nessa janela de novembro. Vamos juntos! O link está aqui na descrição desse vídeo, na caixa de descrição. Também vai estar no primeiro comentário fixado abaixo. Coisas grandes acontecem para quem tem acesso à língua mais importante do mundo. E eu te convido a viver essa vida paralela que só vive quem fala inglês. É bom demais da conta. É ainda divertido de estudar, é tudo de bom. Tudo indica que fazendo com consistência e descobrindo seu estilo, o inglês provavelmente vai se tornar o seu hobby favorito. Tá bom? Vale a pena demais. Bons estudos, inscreva-se, claro, se você não for inscrito ainda, a gente está chegando a 71 mil inscritos. Thank you so much for that. Muito obrigado por todos os inscritos que estão chegando. Seguimos firmes. Bons estudos, vamos que vamos, até o próximo vídeo.